Pensar aqui sobre o uso desse medicamento. E eu quero perguntar para o senhor, o que é o clonazepam? O pessoal conhece aí até popularmente, né? Vamos dizer, porque é a referência, né? E todo mundo, toma Rivotril. Explica para a gente como que ele funciona, doutor. Pois não, Sérgio, nós vamos primeiro lembrar a família a qual o clonazepam pertence. Essa família chama benzodiazepínicos. O primeiro deles foi o diazepam, um remédio que fez muito sucesso na época, através de duas marcas, o Valium, foi o mais conhecido de todos, e ele tinha essa função, como toda a família tem, de calmante. São ansiolíticos e as substâncias ansiolíticas em menor dose servem para diminuir a ansiedade, em dose maior servem para induzir o sono, que a gente chama de euhípnicos. Então, a história começa com o diazepam, depois vem o bromazepam, que é o Lexotan, também fez muito sucesso, lorazepam, que é o Lorax. Então, são várias as substâncias que foram sendo, vamos dizer assim, pesquisadas, né? Mas todos eles mantêm, Sérgio, uma característica que não é uma característica desejável, que é de provocar o que a gente chama de tolerância. O que quer dizer a tolerância, gente? Tolerância quer dizer que você vai tomando e o organismo vai acostumando com ele. Você vai precisando, não é de um dia para o outro, mas com o passar do tempo de aumentar a dose. E a segunda característica indesejável é a dependência física. Nós temos vários tipos de dependência, a psicológica, a emocional, a química. A dependência física é quando a pessoa para de usar a substância de uma hora para outra, por algum motivo, ela pode ter uma síndrome do pânico, ela pode ter uma agudização grande na sua ansiedade. Isso daí dá para explicar, tá, gente? Todos nós produzimos o diazepam endógeno. O diazepam endógeno, então, é produzido pelo próprio organismo, mas em doses pequenas. Quando a gente usa... Qual é o órgão que produz ali? Onde que ele é produzido? O sistema nervoso central, numa conexão com as glândulas, com o próprio intestino. Por isso, aquele bem-estar que a gente tem depois de defecar é uma liberação que a gente tem de várias substâncias, não são só poucas, são várias, né? E o diazepam endógeno é uma das que nos dá essa sensação de paz interior, o que antigamente se chamava de nirvana, né? E podemos trazer também o raciocínio, Sérgio, de que tem situações onde a gente pode aumentar a produção do diazepam endógeno. Agora, quando a gente toma essas substâncias de fora, elas têm uma importância muito grande, principalmente nos casos mais sérios, que a pessoa, mesmo respeitando todos os bons hábitos para conseguir dormir, não consegue dormir bem. Ou quando tem, então, em situações relativamente simples, uma tensão maior, um coração que dispara, um intestino que quer funcionar fora de hora, os suores, né? Então, a gente tem que trazer esses dois pontos. Primeiro, a tolerância, que a gente vai acostumando e vai precisando de mais. Segundo, que a dependência física faz com que, para parar, tenha que haver uma programação, não só ir diminuindo a substância aos poucos, mas fazer a substituição ou complementação por outra substância, tá, Sérgio? Aí a gente lembra a questão da fitoterapia, né? Tem os chás, tem a tintura mãe, tem o extrato seco, são formas diferentes de trabalhar plantas, de trabalhar substâncias mais naturais. Óbvio que quando a pessoa tem uma doença mental, uma doença psiquiátrica, isso não vai ser suficiente, né? Ela vai precisar também de uma dose de remédio calmante, mas sempre prescrita por um médico especialista. E terminando essa primeira fase do raciocínio, dizer que é mais cômodo para o médico de plantão, quando a pessoa chega queixando de ansiedade, queixando de insônia, ao invés de perguntar sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, sobre suas práticas, né? Você vai e receita, é uma Novalgina para dor de dente, tá certo, gente? Então, de madrugada, numa necessidade específica, a gente toma Novalgina. Você não pode continuar tomando Novalgina por um tempo longo sem ir ao dentista. E aí eu pergunto, então, essa popularização aí do clonazepam vem por isso? É por causa dessa liquidez aí nesse resultado? São dois os raciocínios. Primeiro, que ele é muito eficaz, é uma substância que tem um efeito bastante perceptível. Então, a eficácia do Rivotril, do clonazepam, Rivotril é o nome comercial, é um dos laboratórios que produz, foi o primeiro a produzir, mas você tem vários outros nomes e o nome científico, o nome químico é clonazepam. Então, essas substâncias, elas são, tendo feito um bom efeito na pessoa, ela vira um divulgador. Mas, lembrando aos telespectadores da Rede Super, que só com a receita azul, aquele talonário que eles chamam de receita B, e que então vai ter a tarja preta no remédio, na caixa do remédio, que vai mostrar então que quem receita o Rivotril são médicos.
A maioria. Você tem uma ou outra gráfica que falsifica? Pode ser que sim, mas a gente entende que a maior parte dos comprimidos vendidos foi prescrita por um médico. Agora, o que a gente, óbvio, não acha muito interessante, você acha que quem receita, a maioria das receitas não é de psiquiatra. É o clínico, é o cardiologista, é o reumatologista, é o ginecologista. Então, isso a gente alerta aos médicos, que esse comodismo de receitar uma substância que faz efeito, mas que tem desdobramentos, que tem efeitos ao longo do tempo, que vão ser efeitos nocivos, porque nós temos, inclusive, fora a tolerância e a dependência física, nós temos uma lista de pioras de performance, Sérgio. Uma delas é a memória. A pessoa que vai tomando esses calmantes ao longo da vida tende a ter uma chance maior de ter Alzheimer, que é a perda de memória acima da média só pela idade. Esse é um exemplo. Antes da gente falar dessas questões aí dos efeitos, não é? Só para a gente registrar aqui a participação dos nossos queridos telespectadores, eu recebo aqui, doutor, uma participação do Alexandre de Esmeraldas. Ele diz assim: e sofro com ansiedade, tenho problemas em relação ao sono por causa dessa ansiedade. E isso me traz problemas como a falta de ânimo durante o dia e por acordar sempre cansado. Já tomei medicamentos, porém não resolveu. Alexandre de Esmeraldas. Alexandre, a questão a gente chama de desvitalização, quando a gente não consegue dormir e descansar. Tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que dorme um pouco e acorda logo depois, pronto para o dia, e ainda não está na hora de levantar. Tem aquele tal sono picado, que a gente dorme, acorda. E tem também, Sérgio, a gente dormir igual uma pedra e acordar cansado. Então, a qualidade do sono é tão importante ou mais importante que o número de horas de sono. Se você dormir 10 horas um sono de má qualidade, você descansa menos do que dormir 6 horas um sono de boa qualidade. A gente, óbvio, não vai estar dando receita no ar, porque não faz sentido, as receitas são individualizadas, mas você tem substâncias da natureza, na tal fitoterapia, por exemplo, assim, o maracujá, o suco de maracujá, um suco natural de maracujá, tem algumas pessoas que têm um efeito muito bom a partir disso. A Melissa officinalis, que é a erva cidreira, a camomila matricária, aquela amarelinha de fazer o chá. Então, assim, interessa que a gente vá testando cada um dos chás em separado, para não fazer uma charopada, mas para ver se o seu organismo porventura, susceptível a essa ação, né? Até para evitar, posteriormente, a química, né? Sim, e mesmo quando a pessoa precisa da química, se ela tem uma substância natural que ajuda, ela diminui a quantidade. Porque tem 3 coisas que fazem mal. A família do remédio, da substância, né? Que tem características bastante interessantes, mas outras bem indesejáveis. A questão do tempo que essa pessoa está tomando esse remédio, se é todo dia, se é de vez em quando, e a quantidade. Então, se você conseguir identificar uma substância da natureza, seja um chá, seja uma planta que você pode produzir sob uma forma de um concentrado maior, que é a tal tintura mãe, a gente pode realmente atuar. Agora, um ponto muito importante é que quanto mais tarde a pessoa experimenta essa substância, melhor, tá? Então, começar a tomar cedo, hoje está muito em moda o tal do transtorno por déficit de atenção, então você dá a Ritalina, você dá o Venvan, você dá o Concerta, e muitas vezes se dá também um calmante da família dos benzodiazepina. Então, quanto mais jovem é o cérebro, maior a tendência dele passar a depender dessa substância. Porque, feito eu disse, nós produzimos o nosso diazepam, o nosso calmante interno. Mas aí vem as questões de como estimular isso. A prática do esporte é uma delas, você pode, através do exercício físico, melhorar isso. Não o exercício físico feito depois das 6 da tarde, porque daí você produz as substâncias de calma, mas você liga também, você fica mais acelerado. A adrenalina então, também é o ideal da atividade física é ser feita pela manhã ou até no máximo ali pela volta das 5, 6 da tarde, né? Outra coisa fundamental e que todo mundo que pratica é a oração, a meditação, as técnicas de respiração são fundamentais, são técnicas milenares, né? Uma delas, a gente pode explicar ao telespectador da Rede Super, que é muito simples, que é inspirar profundamente pelo nariz, expirar longamente pela boca. Você deve fazer esse exercício assentada, nunca de pé, porque a gente vai oxigenando o cérebro e fica tonto. O oxigênio deixa o cérebro tonto, ele é psicoativo.
Então, quando a gente expira longamente, põe o ar para fora mais espichado, a gente troca um ar que chama ar residual, que fica parado no fundo do pulmão. Quando você renova esse ar, você tem uma melhor oxigenação, não só dos pulmões, mas do cérebro. Então, esse exercício deve ser feito no máximo 3 vezes, pessoa sentada, inspirar profundamente pelo nariz e expirar longamente pela boca. Então são técnicas simples que podem ajudar. Se é uma doença mental grave, se é uma doença psiquiátrica, eu falo, são as exceções, Sérgio. Sim. Graças a Deus, a maioria de nós, a gente brinca de falar, a gente não é doido varrido, a gente é só candidato a doido. Só candidato. Então, enquanto a gente está ainda como candidato, né, não querendo ser eleito, né, mas a gente tem procedimentos mais tranquilos. Não vou fazer muita campanha não, viu? Não faz não, é ruim. Mas então, realmente, a gente não vai misturar casos graves com casos comuns. Mas a maioria das pessoas que tomam Rivotril são pessoas que não têm uma doença mental. Que estão tomando de uma forma que a gente considera uma forma evitável. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.